Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Democracia em Debate aqui no Novo Canal. Já tenho na minha companhia, e desta vez não é do outro lado do ecrã, é mesmo presencialmente, António Cunha. Boa noite, António. Boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui ao estúdio do Novo Canal. Já havia saudades deste debate presencial, desta digamos. interação, claro que sim, é com muito gosto que estou aqui, pela primeira vez neste novo estúdio magnífico, e já aproveitei para congratular o Paulo e aproveito para congratular assim também pelas novas instalações, e realmente há aqui um upgrade de qualidade que é muito bom, e vocês já estão, tenho a certeza que estão de parabéns. Muito obrigada, António. Dá outro alento estarmos Sem dúvida. Aqui. O primeiro tema que nos traz hoje é precisamente aqui da região. É um tema que nos afeta a todos, não só a Penafiel, a Lousada. Acho que é um tema, ainda por cima, ambiental, que hoje em dia estes temas sensibilizam muito as pessoas, a parte ambiental, que é o Rio Ferreira, de um projeto de resolução, precisamente do PST. Claro, nós temos falado aqui já, eu tenho falado, e a Fátima também já esteve em alguns programas em que eu falei disto, tem a ver com o Rio Ferreira, nomeadamente com o problema que arraigado e que os lordalenses têm vivido desde há bastante tempo, por causa do problema da ETAR. Aliás, estivemos lá presencialmente no dia 29 de setembro, se não me falha a memória, estive lá a cobrir precisamente a visita dos deputados da Distrital do PST Porto à ETAR. E, portanto, nós, fruto dessa visita que fizemos, decidimos fazer um projeto de resolução que vai ser discutido na quarta-feira na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, em que, basicamente, nós recomendamos ao Governo três coisas. Primeiro, que assegure que se estão garantidas as condições de funcionamento pleno da ETAR. Depois, fruto disso... Isso, peço desculpa interromper, não foi quase garantido pelo vice-presidente? Já ia lá chegar. Foi-nos garantido que finais de outubro que a ETAR estaria a funcionar a 100%. A 100%. O que é facto é que não está ainda. Nós, na altura que fizemos este projeto de resolução, que deu entrada no Serviço da Assembleia da República no dia 2 de outubro, nessa altura a ETAR estava a funcionar a cerca de 25%. Eu tive a oportunidade de, no dia 2 de novembro, em sede de discussão na especialidade do orçamento, questionar o Sr. Ministro do Ambiente e da Energia e do Ordenamento do Território sobre a problemática, mais uma vez, do Rio Ferreira, e nessa altura ela estaria a cerca de 65%, isto já em novembro. Portanto, neste momento, em conversa que tive com o Sr. Presidente da Junta, o Nuno Serra, Presidente da Junta de Lordelo, ele disse-me que estaria à volta dos 70%, 75%. À volta disso, não mais. Portanto, o que é facto é que a ETAR não está ainda a funcionar em pleno. Mas o que o PSD propõe e recomenda é que, para além de que o Governo garanta o funcionamento da ETAR em pleno, que implemente também ações no sentido de fazer a despoluição do Rio Ferreira. Não só das suas margens, mas também do seu leito, e que retire aquele adutor que está lá, que tem um aspecto feio, para além, já não bastava a poluição do próprio rio, também a poluição visual. E depois que essa despoluição seja feita, até porque a Lordelo tem um projeto extremamente interessante para a fruição do Parque do Rio Ferreira, que é, digamos, o fazer-se uma praia fluvial. O parque de Lordelo é lindíssimo. É muito bonito. E só não pode ser mais aproveitado pelas pessoas devido ao que acontece no rio. No próprio rio. Durante o verão, que é quando, por norma, se usufrui mais desses espaços, o rio está com
um caudal baixíssimo e os maus cheiros, os mosquitos, moscas, etc., são de todo inconvenientes. Não é? Portanto, agora, mesmo que o Presidente da Junta tenha imensos projetos para esse parque, a despoluição tem que ser feita a montante. Usando aqui uma linguagem de Rio, tem que ser feita a montante, porque quer as margens, quer o leito têm que ser despoluídos. Mas para isso também é preciso que a ETA esteja a cumprir aquilo a que se comprometeram, que é que faça o tratamento em pleno de todas as águas. Agora, o que é facto e o que tem acontecido, e isso deixa-nos um bocado estranho, por termos falado aqui na percentagem de águas que estão a ser tratadas, tem acontecido uma coisa estranha. Não quero levantar aqui falsos testemunhos, mas, coincidência ou não, sempre que o volume das chuvas aumenta, faz aumentar também o volume do caudal do próprio rio, e é quando há esse aumento de caudal fruto das chuvas que a água ainda fica mais escura. E eu lanço aqui uma questão, que é para as autoridades também estarem atentas, porque nós também estamos atentos. Será que por via do aumento das chuvas e por via do aumento do caudal do rio, alguém se está a aproveitar para fazer descargas? É essa a minha questão. Portanto, o PSD Porto e os seus deputados, no qual eu me incluo, até porque tenho estado, digamos que à frente desta luta, isto estar à frente, estamos todos, mas pronto, quem tem falado aqui a nível local, até porque sou o deputado mais do interior do distrito, nós vamos estar atentos e portanto, é um tema que nós não vamos deixar cair nem passar, de todo, até porque aquelas populações, quer da Aragada, quer de Lordelo, já sofreram em demasia e durante muito com tempo. Aquele crime ecológico e durante bastante tempo. Porque é um problema, lá está, que já vem de há muito tempo atrás e parece não ter fim, parece que não se resolve, por mais que nos deem prazos de etares a funcionar a 100%, parece que não é cumprido, não é? Como referi há pouco, quer dizer, em outubro, se no dia 29 de setembro nos é dada a garantia e mais, já quando eu fiz lá eu sozinho uma visita com o Sr. Presidente da Junta e com dos representantes dos amigos do Rio Ferreira, isto já em julho, também nos foi garantido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara de Paços Ferreira que em finais de outubro estaria aquilo a funcionar em pleno. Agora, isto também é preciso dizer-se que Lordelo tem um projeto para a tal criação daquela praia fluvial e quer candidatar aquela praia à bandeira azul. Portanto, alguém, nomeadamente o Ministério do Ambiente, a autarquia, tem que se mexer e nós temos que aproveitar os fundos europeus para fazer a despoluição do rio, do seu leito, das margens, para que realmente as pessoas possam usufruir daquele espaço lindíssimo que é o Parque do Rio Ferreira e, por conseguinte, a sua praia que irá ser criada. Muito bem. O segundo tema que nos traz hoje, António, é o veto de Marcelo Rebelo de Sousa, além dos códigos dos contratos públicos. Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje, em princípio, irá dizer ao país que será candidato. Que se vai recandidatar. Acho que sim. Era previsível que ele fizesse esse anúncio. Acho que jogou no timing de que o governo apresentasse as medidas, já vamos falar delas aí à frente, para o novo confinamento, mas era previsível que ele fosse candidato. Esperemos que sim. Agora, relativamente à lei dos códigos dos contratos públicos, se bem se lembra, também foi com a Fátima aqui, falámos quando o Presidente do Tribunal de Contas veio a dizer que era perigoso e depois houve aquela coincidência dele ser substituído. Dizer que relativamente a esta lei, portanto, as leis por norma são aprovadas na Assembleia da República e depois vão ao escrutínio do Presidente da República. Portanto, foi uma lei que o PS foi o único partido que votou favoravelmente e esta lei tinha como objetivo, o simplificar os procedimentos e agilizar a execução dos investimentos que têm financiamento europeu. Nós temos consciência de que a lei conforme estava é demasiado lenta, não é ágil, por isso é que se calhar
executamos tão pouco e em tanto tempo aquilo que vem dos fundos europeus, e tendo em conta a bazuca, nós temos que utilizar bem o dinheiro e muito mais rapidamente. De forma agilizada. Exatamente. Portanto, nós até 2027, 2028 vamos ter que em termos anuais, que gastar, entre aspas, cerca de 6 mil milhões de euros de fundos europeus para que nós possamos fazer primeiro face à crise que se instalou por causa da pandemia e, por outro lado, também ao quadro financeiro plurianual da União Europeia. Portanto, a proposta que partiu do Governo tinha como argumento, como eu disse, a chegada da bazuca, que tinha que ser agilizada na sua execução. Ora bem, é evidente que se a proposta do Governo se por um lado agilizava, deixava por outro lado em aberto, e isso foi aquilo que o Presidente na altura, o ex-Presidente do Tribunal de Contas disse, foi que era suscetível de contribuir para o crescimento de práticas ilícitas, de deixava em aberto muitas questões. Exatamente. Se nós temos que agilizar por um lado, claro que sim, mas por outro lado não podemos abrir a porta de tal maneira a que seja possível este tipo de crimes, nomeadamente a corrupção na contratação pública. Isto é terrível. E, portanto, o novo regime simplificava, mas por outro lado não assegurava os mecanismos adequados ao controle. E nós, infelizmente, em Portugal, temos uma tradição um bocado nefasta daquilo que é o que se gasta dos fundos europeus. E isto estou-me a recordar, não é de há 4 ou 5 anos. Nós entramos na antiga CE em 1986 e toda a gente sabe o que é que nós estamos quase há 34 anos na União Europeia, se não estou a erro, se não falha a memória, de 86 de 2020. É 34, sim. Há 34 anos, e eu não tenho dúvidas de que nós podíamos ter dado uso mais adequado, melhor uso aos fundos que aí vieram. Se numa primeira fase compreendia que se investissem nas redes de comunicação rodoviárias, infelizmente esquecemos o transporte ferroviário, e isso agora está-nos a causar algumas falhas, até porque a nossa comunicação com o nosso parceiro aqui perto, que é a Espanha, a começar pela bitola, houve algum investimento que se fez nos transportes urbanos ou no comboio urbano, mas era preciso mais. Era preciso mais e nós temos não sei quantas capitais de distrito que não têm comboio, ponto. Aliás, os que havia foram retirados. Estou-me a lembrar de Vila Real, de Bragança, porque é uma zona que eu conheço bem e de onde sou originário, e portanto custa ver aquilo que se fez no que diz respeito ao transporte ferroviário. E portanto, como eu estava a dizer, relativamente à lei dos códigos dos contratos públicos, portanto, há a tentativa de se agilizar a contratação pública, mas temos que ter o cuidado. E o Sr. Presidente da República veio dizer precisamente isso. Ora, o PSD, na altura, absteve-se na votação. E absteve-se porque introduziu algumas melhorias, e foram, do meu ponto de vista, muitas, nomeadamente em matéria de transparência. Tanto assim foi que, no que diz respeito à transparência, nós defendíamos estas alterações transitoriamente. E a nossa preocupação, para além da simplificação, foi realmente flexibilizar o processo, e introduzimos, no sentido de flexibilizar, não só flexibilizar, mas também que permitisse uma contratação muito mais rápida. Agora, como eu estava a dizer, em termos de transparência, foi o PSD que propôs a criação de uma comissão independente para acompanhar esse período de transição. Ou seja, que fizesse o acompanhamento do que estava a ser feito em termos de entrega desses dinheiros. E, portanto, essa fiscalização depois teria que ser sancionada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Portanto,
O Sr. Presidente da República quer maior clarificação nesta matéria e aqui o PSD não tem nada a dizer, a não ser o concordar. Portanto, isso para nós não é problema algum. Muito bem, António. Passamos para o terceiro tema, que é importante para todos nós, principalmente neste mês. Estávamos um bocadinho ansiosos para saber o que iria ser feito do Natal e do Ano Novo. Acho que andávamos estas últimas semanas preocupados de como seria passar o Natal fora das nossas famílias e, portanto, saíram as regras de confinamento para estas duas épocas festivas, se bem que diferentes, do Natal para o Ano Novo, e que poderão estar sujeitas a alterações no dia 18. É verdade, isso foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas o que é facto é que relativamente às regras, quer para o Natal, quer para o Ano Novo, há um relaxamento. Portanto, um relaxamento que apela muito à responsabilidade individual. À semelhança do que aconteceu no verão. Mais ou menos. No verão foi mais alargado. Foi, mas no verão nós não tínhamos tanta gente nos cuidados intensivos, nem tantas mortes diariamente. Infelizmente, a semana passada foi aquela que teve, desde o início da pandemia, o número mais elevado de mortes. Portanto, agora, as medidas que irão vigorar quer no Natal, quer no Ano Novo, são mais relaxadas, muito mais. Agora, o que é facto é que o próprio Primeiro-Ministro pediu às famílias que meçam bem os riscos que estão a correr. Porque quando nós nos deslocamos para viver o Natal em família, e quando eu falo aqui família, toda a gente fala em família muito mais alargada. São familiares com quem nós não convivemos diariamente. Normal, a deslocação à terra, normalmente ao interior, ou não, depende, mas é preciso cuidado. Há aqui um pedido de responsabilidade muito, muito forte a todos nós. Concorda com estas medidas, António? Quer dizer, eu nem concordo nem discordo. Eu acho que aqui o Primeiro-Ministro, como dizia o Paulo Portas, tentou ser mais simpático do que... Foi uma prenda para os portugueses. Uma espécie de prenda. Espero que não seja uma prenda envenenada. Mas é assim, mas isso também não depende do Governo. O Governo tinha que decidir. O Governo está a sofrer uma pressão enorme, quer da parte, digamos, da sociedade em geral, quer de alguns nichos, nomeadamente da parte económica, de quem vive à custa, não é à custa, aqui à custa no bom sentido, quem vive à custa das pessoas estarem bem para poderem comprar, para o comércio, para os restaurantes, os transportes, etc. Agora, para aquelas 2 semanas, vá lá, mantém-se no essencial as regras de confinamento, mas há um relaxar maior no que diz respeito à mobilização ou à mobilidade das pessoas interconcelhos. E eu acho que o Governo aqui apertou mais nos feriados de 1 e 8 de dezembro para poder, digamos, abrir mais a malha para o Natal. Portanto, é uma decisão mais política do que sanitária esta, claramente, porque nós percebemos que politicamente o Governo está a sofrer a tal pressão que eu referi há pouco, mas é uma decisão que, como disse há bocadinho, passa muita responsabilidade para todos nós, individualmente e em conjunto, no seio familiar. Portanto, não nos é proibido de fazer aquilo que nós não devemos fazer. E, portanto, se assim é, a responsabilidade é nossa. É de cada um de nós. Temos de cumprir as regras. Portanto, porque senão isto pode correr muito mal. 15 dias depois podemos ter aí outra subida do número de infectados, e quando o número de infectados sobe, nós temos como consequência... mais medidas restritivas. Também, portanto, a resposta é essa, mas quando há esse aumento temos normalmente mais mortes e mais pessoas nos cuidados intensivos que estão, neste momento, estão quase a atingir o limite. E, portanto, também faço daqui um apelo aos nossos espectadores que pesem bem o Natal, no sentido de
tem que ser uma quadra festiva, vivida com muita responsabilidade e obedecendo às regras impostas pela nossa Direção-Geral de Saúde. Isso é muito importante. Portanto, agora, o que eu quero dizer aqui é que eu disse há bocadinho que a semana passada foi o pior número, foi a pior semana em número de mortes. Sim. Portanto, há cada vez mais pessoas a morrer por Covid-19 com sintomas agravados por infecções causadas por infecções hospitalares. Isto é complicadíssimo. Ou seja, as pessoas são internadas e para além do vírus do SARS-CoV-2 ainda podem ter infecções causadas por bactérias. E bactérias é uma coisa ainda é pior do que o próprio vírus. E, portanto, mas eu também queria deixar aqui uma nota, porque é evidente que não critico o governo pelas medidas que impôs, quer para o Natal, quer para o Ano Novo, mas há aqui uma coisa que eu não consigo esquecer, que é, e o PSD disse-o na semana passada, quando foi a debate a aprovação do novo estado de emergência, é que no verão não se fez aquilo que se devia ter feito. E o governo isso tinha a obrigação e tinha a responsabilidade, porque nós sabíamos que viria uma segunda vaga. E em força, porque tínhamos o exemplo já de alguns países do Hemisfério Sul, nomeadamente a Austrália e a Nova Zelândia, e, portanto, tendo em conta, digamos, aquilo que foi a descontração durante o verão, que estávamos todos preocupados em que viessem os turistas para que a nossa economia alavancasse e aquecesse um pouco, o que é facto é que agora estamos a pagar, não somos só nós, mas toda a Europa e todo o mundo. Agora, é preciso dizer que o governo, do nosso ponto de vista, não fez o trabalho que devia ter sido feito de preparação. Agora andamos aí a reagir, veja-se o que é que aconteceu aqui no hospital. Em vez de prevenir, andamos a reagir. Exatamente, veja-se o que é que aconteceu no Hospital de Padre Américo. Isto é um exemplo local, mas que é a consequência da impreparação que este governo teve para preparar esta segunda vaga. E, portanto, houve falta de articulação entre ministérios, nomeadamente o da Saúde e o da Segurança Social. Veja-se o que é que está a acontecer nos lares. O PSD há dias, e quer que já pediu ao governo que fizesse o levantamento de todos os lares, ilegais ou não, porque ilegais ou não, estão lá pessoas. Sim. Não é que é preciso fazer esse levantamento, que é para se poder ajudar quem tem que ser ajudado. E os nossos idosos, como diz o Primeiro-Ministro, e esteve bem, não têm prazo de validade. Portanto, e além disso também, como consequência da Covid-19, é a falta de assistência que tem havido aos doentes não Covid. Também já falamos aqui disso. Sim. Muito bem, António. Acha que as pessoas irão corresponder de forma positiva a estas medidas, irão ser responsáveis e ter o discernimento de cumprir com as regras? Eu sinceramente acho que a grande maioria das pessoas acho que está ciente da responsabilidade que têm. E eu acho que as pessoas vão cumprir aquilo que tem que ser cumprido, como por exemplo, as regras que são estabelecidas, porque senão nunca mais saímos disto. O facto de estarmos há tanto tempo nisto também pode provocar uma reação de desleixo. Sem dúvida, é verdade, isso tem acontecido. Aliás, temos aí os famosos negacionistas, que isto não é nada, mas o que é facto é que isto mata. Então, um vírus que não são só números. Exatamente. Os números são claro, pessoas. Veja-se, ainda aqui esta semana houve jornalistas que faleceram, houve um jornalista que faleceu, Covid-19, a sua mãe já tinha morrido por Covid-19. Portanto, isto mata mesmo. E se para alguns, felizmente para eles, que não são assintomáticos, mas o assintomático também é infecta. Transmite. Claro. Não é? E, portanto, eu espero que as pessoas, e eu acredito que as pessoas estão mais consciencializadas para o cumprimento dessas regras. Porque esperemos, e que certamente, a grande maioria das pessoas que estão vivas hoje, daqui a um ano estarão. Portanto, espero que o próximo Natal, ou de 2021, dê para compensar tudo para isso. Compensar aquilo que temos para, porque de facto, nós, o ano de 2020 vai levar uma cruz em cima, porque
tem sido uma... Com uma capa de Time. Exatamente, uma capa de Time. Tem sido terrível. Muito bem, António. Para terminarmos este Democracia em Debate, tem só aqui algumas notas rápidas a dizer-nos. Uma sobre a universalização da escola digital. Quer também abordar os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro e da trágica morte este fim de semana da Sara Carreira. Portanto, começando pela universalização da escola digital, dizer que o grupo parlamentar do PSD fez uma questão ao Ministro da Educação porque é que não está a cumprir o compromisso da universalização da escola digital. Isto desde abril. Em abril o Sr. Primeiro-Ministro dizia que no início do arranque deste ano letivo que as escolas iriam estar equipadas, os alunos iriam ter todos acesso às ferramentas digitais. Também já tínhamos falado nisso. O que é facto é que na última vez que o Sr. Ministro da Educação esteve na Assembleia da República, que foi em novembro, no âmbito da discussão do orçamento, ele disse que até novembro que iam ser entregues 100 mil computadores, a começar pelos alunos que tinham medidas da ação social escolar. O que é facto é que notícias que têm vindo a público só foram distribuídos cerca de 25 mil. Nós queremos saber o que é que se está a passar. Depois, dizer que, ou seja, este governo, no que diz respeito não só às escolas, portanto, não cumpre uma promessa que seja. Vimos há bocado pela ETA, portanto, não cumpre uma promessa, não cumpre um anúncio. Depois, passado dia 4 de dezembro, evocou-se a memória de Francisco Sá Carneiro, todos nós sabemos que foi o fundador do PSD, e que teve uma morte trágica num acidente de aviação em Camarate. E, portanto, foi uma semana que ainda passou para o dia 5, sábado, em que se recordaram os ideais porque se batia aqueles ideais do que era ser um líder, um estadista, um homem que exerceu desde 1969, ano em que eu nasci. Portanto, deve ser um sinal. Se calhar, uma influência muito grande no panorama político da democracia portuguesa também. Sim. E depois é evidente que não podia deixar passar esta comemoração em branco, porque aquilo que foi a sua ação política, aquilo que foi a sua influência na vida dos portugueses, no Portugal pós-democrático, que sirva de inspiração para muitos dos nossos jovens e para as gerações que estão agora a aparecer. Depois, pronto, relativamente à morte trágica de Sara Carreira, dizer que é impossível nós não ficarmos indiferente, e portanto eu fiquei em choque porque sou pai e portanto viveu pouco, partiu cedo demais e solidarizo-me obviamente com a dor daqueles pais, daqueles irmãos e de toda a sua família e às vezes nós pensamos que temos tudo seguro, que está tudo bem, que está tudo assegurado e de repente o mundo pode descambar à nossa volta. Todos os dias há acidentes trágicos nas estradas portuguesas e com jovens. Claro que sendo uma figura pública dá sempre para despertar este sentimento em nós que num acidente comum, digamos, não querendo desvalorizar, mas que nós se calhar nem todos temos conhecimento, como tivemos desta morte, dá para alertar-nos daquilo que é a vida. Dá para alertar daquilo que é a vida, do quanto não valemos nada e do quanto às vezes nas nossas vidas estamos preocupados com tanta coisa, em espicaçar o outro, em sei lá o que mais, e não vale a pena. Não vale a pena porque nós estamos cá a prazo. Só que não sabemos quando esse prazo acaba. E portanto é viver um dia de cada vez, como se fosse o último, como alguém diria, mas são sempre, ainda por cima, quando é assim alguém tão jovem, cheio de projetos, de planos, não só ela, mas o namorado, a família, à medida de cada um.
Todos nós, figuras públicas ou não, todos nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos. E isto faz-nos pensar que realmente é preciso começarmos a valorizar muito mais o outro, muito mais a família, muito mais a vida que temos, boa ou má, mas sendo má, temos a força. Aprender a ser feliz com o que exatamente, temos. aprender disse muito bem, aprender a ser feliz com aquilo que temos. Muito bem, muito obrigada, Obrigado, António. Terminamos assim mais um Democracia em Debate desta semana. Quanto a si, pode acompanhar tudo em novonoticias.pt. Aquilo que acontece na região. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.